Seja bem-vindo ao Nerd 8K, eu sou o Júnior. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o segundo volume da nova mensal da nova fase dos Vingadores. No caso, sobre a revista 2/59 dos Vingadores. Aqui a gente tem 3 histórias, né? Tem a história dos Vingadores, Avengers número 2 de 2023. A gente tem também a segunda história ali, Iron Man 2 de 2023. E a gente tem o primeiro volume da fase do Imortal Thor pelo Allwing. Eu já fiz um vídeo falando sobre o primeiro volume dessa nova fase, né, dessa nova revista dos Vingadores, que ali a gente vai ter o primeiro volume dos Vingadores, o primeiro volume do Homem de Ferro, e vai ter um prólogo da fase ali do Imortal Thor. Caso você ainda não tenha assistido, eu vou estar deixando o card aí em cima para você assistir antes de assistir esse vídeo do segundo volume, né. Só é importante eu avisar que para eu poder falar aqui do segundo volume, né, eu vou ter que dar alguns pequenos spoilers do que rolou aqui na primeira revista, né? Mais do que tá acontecendo aqui na segunda revista, eu vou tentar não dar nenhum spoiler muito importante. Mas enfim, aqui a gente tem uma publicação de 96 páginas no valor de R$ 29,90. A primeira revista custou R$ 19,90 porque era um valor promocional ali, né? De primeira revista da nova fase. E porque também tem menos páginas. Nessa primeira aqui a gente tem 80 páginas, porque a história do Thor não tá completa, né? É só um prólogo. Aqui a gente já tem 96 páginas, R$ 29,90, que é o preço padrão. E nessa nova revista mensal a gente tem 3 arcos de história ali, todos que começaram nessa primeira revista, né? Começando aqui a gente vai falar sobre Vingadores 2, Avengers 2, que saiu lá fora no final de 2023. Roteiro do Jed MacKay, ilustração pelo C.F. Villa, né? A mesma equipe criativa ali do primeiro volume. E aqui a gente tem a continuação do que aconteceu na primeira revista. Lá no final da primeira revista, depois de derrotar o Terminus ali, que é o vilão que apareceu ali, a Capitã Marvel acabou sendo teletransportada para um outro lugar. E nesse outro lugar ela acabou encontrando o Kang. O Kang estava ferido e ele queria avisar algo para ela. Então aqui a gente vai ter o aviso dele, né? O que ele tinha que dizer para ela. E basicamente ele falou que ele queria fazer uma troca ali. Ele ofereceu uma forma dos Vingadores salvarem 1000 vidas em 24 horas. A troco dos Vingadores ajudarem ele a se vingar. E aqui ele vai falar pra Capitã Marvel que quem feriu ele foi o Myrdin e a Corte do Crepúsculo. Eu não conhecia eles, pelo que eu pesquisei, também é um vilão novo, né, razoavelmente novo, ali do final de 2022. Eu nunca tinha ouvido falar nele ainda. Mas enfim, ele fala que foi o Myrdin que feriu ele ali gravemente, quase mortalmente. E além disso ele fala que o Myrdin e a Corte do Crepúsculo vão atacar o planeta Terra e que vai ser desencadeada uma série ali de eventos de tribulação. E que são eventos cataclísmicos ali que vão levar à baixa de um número enorme de pessoas. Então ele está oferecendo ali para os Vingadores uma forma deles evitarem que isso aconteça, a troco dos Vingadores ajudarem ele a se vingar, no caso pararem o Myrdin, né? Então nessa revista a gente vai ter isso mesmo, vai ter os Vingadores ali verificando se o Kang estava falando a verdade, se nos locais que ele falou realmente ia acontecer um desastre ou outro, e os Vingadores indo até lá para ver se isso ia rolar ou não. Além disso, a gente vai ver a Capitã Marvel ali assumindo, ela já é, né, a líder dos Vingadores, ela tá bem preocupada com o que vai acontecer, então ela tá tentando evitar que o Kang morra, né, para ele poder contar mais pra ela o que são esses eventos de tribulação, para ela também entender o que é a Cidade Invisível que ele mencionou. Só uma correção, quando eu falei de Cidade Invisível, na verdade é Cidade Impossível, não é Cidade Invisível, é Cidade Impossível. Antes dele acabar caindo ali, né, por fraqueza devido aos seus ferimentos. Enfim, pra mim manteve ali o mesmo nível da primeira revista, não é nada demais, mas é uma história interessante, é uma história que acaba prendendo a gente ali, né, deixa a gente curioso. Então, por enquanto, eu acho que vale a pena aqui seguir e ver o que rola no terceiro volume. Dando sequência aqui, a gente tem o segundo volume, né, Iron Man 2 de 2023. No caso aqui, o Invencível Homem de Ferro, a autobiografia de Tony Stark, capítulo 2. É o roteiro do Gary Duggan e ilustrado pelo Juan Frigeri. Aqui a gente começa exatamente no ponto onde a gente parou ali no primeiro volume. Então o Tony Stark tá caído ali sobre o lixo. Ele estava bêbado, a gente sabe que na verdade ele foi envenenado, né? Ele não ficou bêbado. Mas enfim, a gente vai ter ali a Riri Williams chegando ali, né? Pra salvar o Tony Stark. Não pra salvar, mas pra resgatar ali o Tony Stark, né? Então a gente vai ter ali a Riri Williams, a Coração de Ferro. E ela vai pegar o Tony Stark, vai levar ele até o esconderijo dele lá, né? Até o lugar que ele tá morando hoje em dia. E ele vai contar pra ela toda a história, tudo o que aconteceu, tudo mais. A gente vê que ela tá usando aqui os 10 anéis do Mandarim. Eu não sei por que ela tá usando os 10 anéis, porque eu não acompanhei a fase anterior.
mas dá pra perceber que o Tony Stark fica preocupado, né, com ela estar usando os 10 anéis. E aqui também a gente vai ter a aparição do vilão Laser Vivo, né? Então ele vai aparecer lá nas indústrias Stark, né, enquanto o CEO ali, acredito que é o CEO das indústrias Stark, tá falando que o Tony Stark não tem mais nada a ver com a empresa que era dele e tudo mais, porque devido ao que está acontecendo com ele, as ações da empresa estão caindo e tudo mais, então a gente vai ter ali o CEO da empresa falando que as pessoas não precisam ficar preocupadas porque o Tony Stark não tem mais nada a ver com a empresa. Enquanto isso, o Laser Vivo vai aparecer ali para atacar. Ele tá atrás do Tony Stark porque ele acredita que o Tony Stark fez uma espécie ali de experiência com ele. Então a gente vai ter ali, né, o Tony Stark e a Coração de Ferro indo até as indústrias Stark ali para conseguir verificar ali com o Laser Vivo por que ele tá lá. Ele vai contar toda essa questão de experiência e tudo mais para eles, que o Tony Stark fez essas experiências com ele. E por algum motivo a gente vai descobrir aqui que o Tony Stark realmente, aparentemente fez. Eu não vou falar mais nada para não dar spoiler, mas enfim, a gente vai continuar com essa trama ali de manipulação, de sabotagem, né? A gente percebe que o Tony Stark está sendo sabotado, mas não é desenvolvido muito mais. Então para mim foi uma edição que acabou baixando um pouco o nível, sabe? O primeiro volume para mim foi mais legal, foi mais interessante, o primeiro volume do Invencível Homem de Ferro. Esse segundo volume tá mais ou menos, mas enfim, como tá aqui no meio, vamos dando sequência para ver o que rola lá no terceiro, né? E dando sequência aqui, a gente tem a terceira história dessa publicação, que é Immortal Thor 1, escrito pelo Owl Wing, que é a mesma pessoa que fez o Immortal Hulk, né? E ilustrada pelo Martin Coccolo. Aqui a gente vai ter a primeira edição efetivamente, porque lá no primeiro a gente teve só um prólogo ali de poucas páginas. E aqui a gente vai ter o começo dessa nova fase. E nesse primeiro volume a gente começa ali, né, com o Thor falando que agora ele tá no lugar de Odin e tudo mais. A gente vai ter a aparição do Loki. Então o Loki vai aparecer nessa história, ele ajuda ali, ele acaba reconstruindo a Bifrost, né? E é bem o começo da fase mesmo, não dá pra saber muita coisa porque é só o primeiro volume. Mas mais pro final ali acaba ficando interessante. O Thor ele começa a história lá em Asgard, depois ele acaba voltando pra Terra, a gente vai ter ali o Thor conversando com os seres humanos, ele falando que em Asgard ele é tratado como um deus, e na Terra ele é tratado como se fosse algo mais humano mesmo, sabe? Os seres humanos gostam dele, pedem autógrafo, pedem pra tirar foto, mas não veem ele como um deus, e ele gosta disso. Mas pro final aqui, a história acaba ficando bem interessante. A gente tem a aparição ali de um personagem que eu não vou falar quem que é nesse vídeo para não dar spoiler, mas no próximo vídeo a gente comenta mais, né? E basicamente ele aparece, ele destrói a torre de Nova York ali, a Estátua da Liberdade no caso, né? E a gente vai ter ali o Thor confrontando ele no final. Então a história acaba bem nesse momento. Vamos ver o que vai rolar no segundo. Mas se começar exatamente onde parou ali, o primeiro eu acredito que vai ser bem da hora. Vamos ver como que vai ser no terceiro volume, né? Então, em linhas gerais, né, sobre a história dos Vingadores ali, pra mim manteve o mesmo ritmo da primeira. Não é nada demais, mas é interessante, acaba prendendo ali a nossa curiosidade, né, de saber um pouco mais sobre o Merdin, sobre a Corte do Crepúsculo, Cidade Impossível e tudo mais. Sobre a história do Invencível Homem de Ferro, acabou... eu acho que caiu um pouquinho o nível, né? Mas também é só uma edição, vamos ver o que vai rolar na próxima. E sobre a história do Immortal Thor, é o primeiro volume, então não tem como concluir muita coisa, mas também é interessante. Então até aqui eu acho que vale a pena. Se você quer começar a ler Marvel, quer começar a ler Os Vingadores, o momento é agora, né? Você pode correr na Amazon, comprar o primeiro volume, vou estar deixando o link aí embaixo. Caso você compre, eu ganho comissão. O segundo volume está nas bancas, você pode pegar direto lá nas bancas ou aproveitar e comprar na Amazon junto. Mas enfim, se você tá afim de começar a ler quadrinhos da Marvel, agora é o momento, porque dá para entender tranquilo, você pode começar por aqui, você não vai se perder nem nada assim. No mais, se você é novo no canal, eu te convido para se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like se você curtiu o vídeo até aqui, né? No mais, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por ter assistido o vídeo até o fim, tamo junto e até o próximo vídeo.